Fala, Lia, tudo certo? Bem-vindo à nossa conversa aqui no nosso podcast, onde eu vou fazer algumas perguntas sobre a Fanganito Seguros, né? E como que é trabalhar nela. A primeira pergunta é: como é para você trabalhar numa empresa que foi fundada pelo seu avô? Boa tarde, João, tudo bem? Então, desde que eu nasci, a empresa já existe, então é uma experiência bem legal, porque desde sempre, né, eu fui introduzida a esse mundo muito pequeno, assim, de conhecer, de ver a minha família trabalhando. Então, é bem legal poder fazer parte disso hoje em dia, agora que eu tenho idade para isso. E qual que foi a maior lição que seu avô deixou para a família na empresa? Então, como eu falei, desde pequena eu tô no meio, assim, e eu lembro muito dele me levar junto para conhecer os clientes, e aí ele sentava, tomava café, conversava, falava de fulano, de ciclano, então era bem legal, e acho que foi isso, assim, a maior lição que ele me deixou foi ter um bom relacionamento com os clientes, isso ajuda bastante a gente na hora de fechar os seguros e de entender um pouco mais o que se passa na vida do outro, né, do nosso cliente. E você sempre quis seguir os passos da família ou foi algo natural, assim, foi indo? Foi algo natural, assim, desde pequena. Eu via eles arquivando a pólice, eu trabalhava junto, assim, eu arrumava papéis, eu tirava clipes dos papeizinhos. Então, foi uma coisa natural que eu fui me interessando, assim, ao longo da minha vida. E aí, hoje em dia, eu trabalho com isso. E como é seu dia a dia no atendimento da corretora? Não, é bem tranquilo. A gente trabalha na parte da tarde no escritório e na parte da manhã também trabalhamos, mas é de casa, né? Então é bem tranquilo. A gente conversa com os clientes, a gente fecha os seguros todos os dias e às vezes, quando é necessário, a gente vai até a casa do cliente. A gente tem, quando ocorre sinistros, a gente precisa enviar coisas no correio, então a gente vai até a casa do cliente, pega os documentos, envia. Então é bem tranquilo, assim. E o que você mais gosta na relação direta com os clientes? Eu acho que entender um pouco mais como se passa, né? Porque recentemente eu tive aqui na casa de uma cliente, nessa questão de sinistros mesmo, da gente ter que pegar um documento e levar até o correio. E aí eu lembro que antes, quando eu não tinha esse contato físico com ela, ela demorava um pouco para responder, e aí eu não entendia muito bem. Quando eu fui na casa dela, cheguei lá, a gente sentou, conversou, ela me falou que estava passando por um problema na família dela, e aí assim, as coisas é muito interessante porque aí eu entendi o lado dela, ela entendeu o meu, e aí deu tudo certo, assim, a gente vai se entendendo conversando com os clientes. Eu acho bem importante isso. E quais são as perguntas mais comuns que os clientes fazem quando chegam até você? Assim, recentemente estão me perguntando bastante sobre o que é franquia, como ela funciona, mas no geral sobre as coberturas, né? O que que cobre essa assistência básica? O que que cobre essa assistência especial? Eu acho que é mais sobre as coberturas de cada seguro, eles me perguntam bastante. E você tem como concepção que as pessoas hoje em dia sentem muita dificuldade em entender o que é um seguro de fato, né? Eu acho que sim, eu acho que é uma coisa mais técnica, né? E aí, quando tu vai lá ler umas condições gerais de algum seguro, por exemplo, fica bem difícil de tu entender. Então, ter alguém para te explicar, que vai falar contigo, responder as tuas dúvidas, eu acho que é bem importante e a galera tem uma dificuldade mesmo. E como que você faz para explicar o seguro de forma simples para quem nunca contratou um? Eu falo como se eu estivesse falando com um amigo, né? Assim, antigamente eu também não entendia muito sobre seguro, então eu falo como se eu estivesse falando comigo ou com um amigo, de uma forma bem tranquila para o cliente entender e eu conseguir passar o que ele responder a dúvida dele, né? E para ti, como que é trabalhar junto com os familiares no mesmo negócio? Sente alguma dificuldade nisso? Sim, tem uma dificuldade no começo, mas a gente vai se adaptando, né? Eu acho que o principal é a gente saber diferenciar, né? A vida pessoal e a vida dentro do serviço. E eu acho que isso ajuda bastante. E aí facilita, assim, no dia a dia trabalhar com familiares. Mas é muito bom porque a gente se entende, a gente se conhece há muito tempo, então é bem legal. E existe alguma memória especial de momentos vividos dentro da corretora com a sua família? Sim, assim, quando a gente fazia almoços no domingo, churrascos, né? Sempre meu avô falava de algum cliente que ele visitou naquela semana, o que que aconteceu, um sinistro. Então, assim, a gente sempre fala, eles sempre falaram sobre isso, assim, dentro da nossa família. E você sente que os clientes percebem essa essência familiar no atendimento? Ai, com certeza. Muitas das vezes me perguntam, tu é neta do Roberto? Tu é neta da Célia? Assim, quando eu vou me apresentar, né, no primeiro momento. Então, eles percebem, sim, porque eu falo, né, o meu tio Guilherme, a minha avó, então tem eles percebem essa essência familiar. E o que você acha que é o diferencial da Faganito Seguros de outras corretoras? Eu acho que essa proximidade com os clientes. Recentemente também um cliente veio até mim, ele recebeu uma indicação e ele disse, olha,
corretora que eu tô agora, eles não respondem mensagem rápida, eles não falam, é uma coisa mais online, é tudo aqueles WhatsApp com robozinho. Então eu acho que a comunicação é uma diferença bem grande. E a última pergunta é: que mensagem você deixaria para jovens que também sonham em dar continuidade ao negócio da família? Eu acho que aquela questão que eu falei anteriormente de separar a vida pessoal da vida no trabalho, né? Porque aí, se tu é jovem, tu tá começando numa empresa familiar, tem que entender que fora dali tu tem a tua família, mas ali dentro tu tá trabalhando, né? Então são relações diferentes. Mas eu acho que é bem legal. Eu acho que se alguém tem interesse em fazer isso, que tem que fazer mesmo, tem que trabalhar. Então, Mia, muito obrigado pela tua participação nesse podcast, tá? Deixamos um abraço e até a próxima. Obrigada.